Paz do Senhor, é o pastor João Batista. Uma boa tarde para todos, cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 11, a desobediência e o castigo do profeta. E o tema da mensagem é começando bem, mas terminando mal. Somos do grupo Jesus é a Rosa de Saron. Você é nosso convidado para participar conosco lá. Tem o link nos canais. Em alguns canais tem o link, você pode entrar. Quiser ficar conosco, possa colocar os seus pedidos de oração. Pode participar conosco. Põe sua foto, seu nome. Porque lá, irmãos, tem um grupo de oração, jejum, louvor, palavra. É o que nós estamos fazendo nessa última hora, irmãos. Orando, jejuando, louvando ao Deus do céu e meditando na palavra de Deus. Amém? Você é o nosso convidado. Nós vamos ler a palavra, 1 Reis, capítulo 11. A desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus lhe fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram a seu pai. E perguntou-lhe, perguntou o pai, por que caminho ele foi? Mostrar os seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus que viera de Judá. Amém? Nós vamos ler também, irmãos, porque nós vamos ler também no versículo nós vamos ler a partir do versículo a palavra de Deus. 1 Reis também nós vamos ler. Ele diz assim, no capítulo 17, capítulo 1 de 1 Reis, versículo 17. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão e nem beberás água e nem voltará pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele também, eu sou profeta, como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele caiu, irmãos, numa orientação que não era do Senhor. O Senhor já tinha dado uma orientação para aquele profeta, o homem de Deus, abençoado, separado. Deus já tinha dado uma orientação para ele ir àquela cidade. E a orientação era qual? Ir contra aquele altar, que era contrário à palavra de Deus, que era contrário ao projeto de Deus, e não comer pão e nem beber água naquela cidade. E sair de lá sem comer nada. Quer dizer, você vai entrar em jejum e sair daquela cidade em jejum. Se ele fizesse isso, irmão, ele tinha terminado bem. Mas ele começou bem, terminou mal. Ele foi lá, fez tudo que o Senhor ordenou. Porque a palavra é muito grande, depois os irmãos vão ler. A palavra é muito grande. E ele desobedeceu. Aí vem um profeta lá velho, fala para ele também, sou homem de Deus. O anjo me falou que é para você voltar comigo e comer pão e beber água. E ele pegou e foi. Muitos estão caindo nisso, irmãos. Às vezes você recebe uma orientação, é para você ir na cidade lá evangelizar, não comer pão e nem beber água, é entrar e sair de lá. Você recebe a orientação do Senhor para orar de madrugada e você desobedece, seja qual for a orientação de Deus para a sua vida, e você desobedece, ou às vezes obedece,
mas encontra o profeta velho que vai te orientar coisas que não é verdadeiras. E também tem o anjo chamado Satanás, que se veste de anjo, anjo do mal, enganador, mentiroso, que vem tirar a verdade do seu coração, aquilo que foi orientado por você. Às vezes, irmãos, eu oriento os irmãos assim: irmãos, quando você lê o versículo João, capítulo 35, versículo 6, quem comer deste pão nunca terá fome, quem beber desta água nunca terá sede. Vocês podem pegar um pedacinho de pão e um copo com água no final da oração, apresentar a Jesus, consagrar e comer do pão e beber da água. Qualquer enfermidade que tiver oculta vai ser curada em nome de Jesus. E a pessoa, ela faz, mas depois ela encontra com um profeta velho. O que é um profeta velho, irmãos? Ele está envelhecido, ele não tem direção de Deus, ele não tem verdade, ele só tem mentira na vida dele, engano. Tá? E ele vai e fala com a pessoa: não precisa fazer isto não, você vai fazer da minha maneira, porque Deus também falou comigo. Toma cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, porque a orientação de Deus, ela é verdadeira, irmãos, ela não tem dois termos, é sim, sim, não, não. E aquele profeta foi orientado para ir àquela cidade, fazer tudo que Deus o orientou, sair dali sem comer e sem beber água, entrar sem comer e sem beber água, e sair, porque era costume de toda a cidade oferecer comida e água para um viajante, para uma pessoa que chegava. Mas ele foi orientado. Às vezes você está sendo orientado pelo Senhor, ele te dá a bênção, ele quer te dar a bênção, aí você vai lá, põe tudo em prática, mas quando está descendo do monte ou do culto, ou de um período de oração, você vai e perde tudo, porque você é enganado pelo profeta velho que está aí no mundo, enganando todo mundo. Ele já envelheceu, ele vem para tirar a bênção da sua vida. Temos que ter discernimento de espírito, saber se é de Deus ou se é do diabo. Amém? E aquele profeta, ele começou bem, ele foi ali, ele disse para aquele povo, ele não bebia água, ele não comia, ele começou a se expor também, ele não começou a guardar o segredo de Deus na vida dele. E ele voltou para o outro caminho, pelo caminho por onde viera Betel. Ir por um caminho e voltar por outro. Como José e Maria. Foi por um caminho e teve que voltar por outro caminho, porque nós sabíamos, Deus falou assim, Herodes quer matar a criança, né? Aí ele voltou por outro caminho e ganhou o livramento. Anda na obediência, anda na direção do Espírito, meu irmão. Quando Deus falar, você saber e ter discernimento que é Deus que está falando. Este fato lamentável é verdade sobre o jovem profeta. Gálatas 3:3. Este jovem profeta era um verdadeiro filho de Deus. Era chamado de homem de Deus e não era simplesmente um conhecedor, sim, consagrado totalmente a Deus. Havia recebido uma ordem do Senhor. Ele deveria admoestar, anunciar o juízo, e isso ele fez. Era um homem corajoso, ele não temia a ira do rei, Atos 4:20, Hebreus 11:27, e mesmo tempo era um homem poderoso. Deus comprovava seu testemunho através de sinais e milagres. Quando Deus age através de nós, algo acontece. E ele abnegou tudo
recusou a honra do rei, portou-se como Eliseu, segundo Reis 5,16, porém não se manteve atento e se deixou enganar. Quando Satanás vem como anjo de luz, torna-se muito perigoso. Gálatas 1,8. E foi desobediente a Deus. E não acredite em qualquer espírito. Deus não contradiz. Foi castigado com a morte. Porque, irmãos, ele abnegou tudo. Ele recusou tudo, ele foi corajoso. Falar para o rei que não aceitava pão, não aceitava água. E decretou juiz contra aquele reinado, aquele altar. Tá? Aquele rei até implorou com ele para que ele pudesse não fazer aquilo, mas ele tinha uma ordem, irmãos. Ele tinha uma ordem para poder ir ali contra aquele altar. E quando ele foi ali, ele disse assim: olha, o Senhor mandou eu vir aqui para falar contra este altar. E ele poderia ter caído ali na onda do rei. Ele poderia ter caído na onda do rei ali, mas não. Ele foi corajoso, ele passou na prova, passou para o teste, passou pelo ensinamento que Deus deu para ele, para ir sem comer pão e beber água. Não beber água, sair de lá sem comer pão e sem beber água, irmãos. Até ali com o rei ele foi corajoso. Foi contra o altar, fez juiz ali daquele altar. Aqui não agrada o Senhor, tá? Porque ali é um altar pagão, era um altar pagão, onde não tinha a operação do Espírito Santo, onde não agradava a Deus. Ele foi lá, o profeta, irmãos, ele tinha essa coragem. Muitos profetas morreram por causa disso, porque eles iam para poder levar o juízo de Deus a certa cidade. E também eles iam a certa cidade para dar oportunidade. Deus falava: se eles me obedecer, todos serão salvos. Mas se desobedecer, todos vão ter que pagar no juízo. Deus fazia juízo do falso altar, falso profeta. Mas na volta, irmão, ele encontra que esse profeta velho, e ali ele perde a sua bênção. Ele entra na onda daquele profeta. Aquele profeta, irmãos, que tem gente que bate palma, né? Tem gente que fala que lá é o grande profeta, aquele lá é demais, né? Mas toma cuidado com isso, irmãos. Nós não temos nada contra ninguém. Cada um vai dar conta diante de Deus no juízo final. Mas nós não podemos começar bem e terminar mal. É melhor começar mal e terminar bem. Sabia? Às vezes a pessoa começa mal, né? Deus do seu nascimento, seu crescimento, ele começa mal nesse mundo, mas depois que ele aceita Jesus, ele termina bem. Ele termina os seus dias na terra bem, com Jesus no coração, com Jesus na sua vida. Mas só que aquele profeta, ele não era para desobedecer. O rei queria até mesmo, irmãos, enganar ele. Mas ele não caiu na onda do rei. Mas veio um profeta. Quantos estão caindo na mão de falsos profetas, irmãos? Nós sabemos aonde eles serão lançados. No lago de enxofre, junto com a besta, com o dragão, com a serpente. Todo mundo sabe disso. Toma cuidado.
Se você já participou de um culto, ouviu a palavra de Deus, o Senhor já falou o seu coração, que é para você orar mais, jejuar mais, louvar, ler mais a palavra, fazer uma madrugada, orar à meia-noite. Às vezes você recebeu uma orientação já na palavra, nos ensinamentos do Senhor. Porque os nossos ensinamentos, irmãos, que Jesus deu para nós, é como diz Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Agora ela é nossa. É uma pregação humilde, que Jesus ele é humilde. As pregações de Jesus eram humildes. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a fonte das águas vivas. Tá? Eu sou o pão, quem dele comer nunca terá fome. Ainda que esteja morto, crendo, viverás. Tá? Esse profeta desobedece, tá? Começando bem, mas terminando mal. Então não comece bem, não termine mal. Comece bem e termine bem. Tudo que você começa bem, mas termina mal, é porque houve desobediência da sua parte, não da parte de Deus. Porque Deus, irmãos, ele não falha. O que ele trata conosco, ele cumpre, tá? Tem palavra na Bíblia, irmão, que ela é até difícil de você soletrar ela. Mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de nós soletrar aquela palavra da maneira mais simples do nosso entendimento no Espírito, e ela faz grande efeito nas nossas vidas. A pessoa que ganhou o pastor João para Jesus, ele era um homem analfabeto, mas o que ele tinha, eu não tinha, que era Jesus. Não adiantava uma pessoa ser estudada, saber falar bonito, pregar bonito, profetizar profecias enganosas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. É de Deus? É de Deus. Então transmita, mas a responsabilidade é de cada um de nós. É a mesma coisa, chegamos no hospital, o Senhor deu uma visão, e na visão ele dizia, eu sou a ressurreição. Mas o irmão falava, Senhor, do último dia ou é agora que o Senhor vai ressuscitar essa irmã? Que a família está toda aqui. Só está esperando acabar de transmitir aqui. Já oramos, agora está esperando transmitir o dom. É para agora? O Senhor disse, é para agora. Porque ela não tinha aceitado Jesus ainda. A maioria da sua família não tinha convertido ao Senhor. Isso aí eu posso contar porque é verdade. E aí nós transmitimos a visão. Que o Senhor haveria de ressuscitar ela. Os parentes liberou o rapaz para ir levar ela para poder preparar. E saiu de lá correndo, porque ela sentou na maca, naquela cama, e começou a falar assim, eu amo Jesus, Jesus veio aqui e me deu a vida de novo, agora eu vou trabalhar na obra de Jesus. Batizou ela, batizou os familiares, completou lá, só o esposo que era servo. Isso aí nós podemos falar, podemos profetizar, porque nós temos que perguntar ao Senhor, Senhor, é para agora ou para depois? Então há profeta, irmãos, envelhecido, ele é precipitado. Às vezes Deus pode estar até falando, mas não era para comer pão e beber água naquele momento ali. O outro tinha que ter discernimento e falar, não é para agora, entendeu? Para não desfazer do profeta, para não desfazer de ninguém. Ele era para falar para o profeta assim, não, esse anjo que falou com você, mas isso não é para me comer pão e beber água agora, tá certo? Tá? Tchau para você e que Deus te abençoe. Fica para uma outra hora. Usar de sabedoria para você sair daquilo que não é de Deus sem magoar ninguém. Porque muitos estão profetizando. Mas profetizando o quê? Marca lá a profecia. Nós profetizamos para muitas pessoas, irmãos. Existe a profetisa, o profeta, sim. Mas aquilo que é de Deus, nós temos que ter discernimento de espírito. Paulo fala que nós precisamos. A profecia contrária, você vai encontrar demais. Mas fala bonito, claro que fala bonito. Fala maravilhoso. Vai falar bonito mesmo. Não vos enganeis.
irmãos. Tá? O profeta prediz contra aquele altar daquela cidade. Tá? Era para ele ir ali contra aquele altar que não agradava o Senhor. Assim diz o Senhor: eis que o filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, sacerdote dos altos, que queimará sobre ti incenso, ossos humanos se queimarão sobre ti. E Deus, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei, mas a mão que estenderá contra o homem de Deus secou e não podia recolher o altar. Se fendeu em cinzas e derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Aquele altar derreteu, acabou. Tá? Não adiantava outra mão tentar ir ali, tentar ir contra a palavra do Senhor, contra uma orientação do Senhor. Então disse o rei ao homem: Deus implora, por favor, o Senhor teu Deus, e ora por mim para que eu possa escolher a mão. Então o homem recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor. A mão do rei recolheu e ficou como antes, voltou ao normal. O profeta clamou, o rei implorou ele: olha, eu queria te enganar, eu queria te trapacear também, mas não consegui, é verdade? Mas ora ao seu Deus que volte a minha mão normal. E ele orou, ficou aquele sinal ali também da cura da mão daquele homem, daquele rei, porque ele queria fazer o quê? Tá? E disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão e nem beberá água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho, da onde ele veio a Betel. Nem se desse a riqueza para ele. Mas aí o inimigo escutou, viu aquela operação maravilhosa de Deus na vida daquele profeta e enviou o profeta velho para tirar a bênção da vida do profeta novo, abençoado por Deus. Ele caiu naquele laço do profeta velho, o profeta enganador, o profeta mentiroso, que tem ali a coragem de enganar as pessoas com profecias enganosas. A profecia que nós transmitimos, irmãos, nós perguntamos a Deus se é para agora, se é para o meio do ano, se é para daqui 30 dias. Tem profecia a curto prazo e a longo prazo. E a profecia do profeta novo ia cumprir imediatamente contra aquele altar que não agradava a Deus. Ele ia ser consumido, porque um altar novo ia se levantar, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, que ia derrubar até o templo em 3 dias. Ele não falava daquele templo de pedra, mas o velho homem ia morrer, ia ressuscitar o novo homem, ia nascer um novo templo, uma morada do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida de todo aquele que não deixa se enganar pelo profeta velho. Ele venceu, ele teve coragem de ir contra o rei, ele teve coragem de ir contra o altar, mas ele não teve coragem de ir contra o profeta mentiroso, falar: você é um mentiroso. Às vezes nós, pastores, somos perseguidos por causa disso,
Porque o profeta vem com mentira para o nosso lado, nós viramos para ele e falamos, isso aí não é de Deus, meu irmão. Ele fica inimigo nosso, mas problema é dele. O importante é nós falar, não é de Deus. O que é de Deus vai permanecer. O que não é de Deus não vai permanecer. E aquele profeta novo, cheio da bênção, cheio da vida, desobedece depois que enfrenta o rei, vai contra o altar. A mão do rei encolheu, porque ela foi tentar impedir a operação do grande Deus ali, o Deus de Israel. Impediu o profeta. Somente a mão do profeta poderia ir contra aquele altar. Altar do engano, da trapaça, da mentira, da corrupção que nós estamos vendo no mundo hoje. O fraco, Jesus fortalece. A corrupção, tirando do trabalhador, da viúva, do órfão, tirando da merenda escolar, e assim a gente está vendo, nós temos que pregar, ainda que o mundo virá contra nós, o que nós podemos fazer? Nós vamos pregar uma mentira? Ou vamos largar de pregar, largar tudo e acabar com tudo e passar a profetizar mentira? Vamos profetizar, irmãos, o que Deus está mandando na palavra de Deus. Não é para acrescentar e nem para tirar. Nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, mas nós temos que falar a verdade, porque a pessoa depois não falar, você não falou para mim a verdade, pastor. O senhor não falou para mim a verdade. Aí eu acabei caindo no buraco. Nós temos que falar a verdade para a pessoa. Falou, irmão, você está precipitando, você está acrescentando. Isso aí pode trazer algo pior para a sua vida. Você acrescentou. O profeta novo, abençoado, era para poder chegar na cidade, enfrentou o altar, enfrentou o rei. Depois que o rei tentou pôr a mão para impedir o profeta, a mão dele encolheu, e o profeta novo foi contra o altar. Aí o rei falou assim, implorou ele, pede o seu Deus para voltar a minha mão normal. Ele orou a Deus, pediu a Deus que voltasse a mão do rei normal, para aquele rei saber de uma coisa, esse profeta é fiel e verdadeiro. Agora quando vem o profeta velho, no caminho engana ele, fala com ele, eu também, o anjo falou comigo, o anjo de Deus. Tem 3 tipos de espírito, irmãos, o do diabo, o do homem e o de Deus. Nós temos que ter o de Deus. O do homem precipita em abençoar alguém, ele é precipitado. O do diabo é para destruir, mas o do Espírito Santo é para poder abençoar as famílias, abençoar os países, abençoar as comunidades, as aldeias, os vilarejos, nos 4 cantos do mundo, abençoar os governantes, as autoridades, mas muitos estão querendo, irmãos, andar atrás do profeta velho. Eles vão atrás do profeta velho, bate palma para o profeta velho, elogia o profeta velho. Jesus, quando foi na cruz, ele passou debaixo de zombaria, deboche, todo mundo debochou dele, mas ele não queria aplauso de ninguém, ele foi ali para cumprir o mandado do Pai, para salvar o mundo. A orientação do Pai era para ele ser morto na cruz, e assim ele fez. Ele não deixou o profeta velho, que é o diabo, enganar ele. No deserto ofereceu ele pão, ofereceu ele suicídio, ofereceu ele a glória deste mundo, e ele rejeitou por amor a nós, por amor à humanidade, por amor a todas as famílias na terra. Ele rejeitou tudo isto para amar as famílias. É o que nós estamos fazendo hoje. Família abençoando família. Nós estamos orando para o mundo inteiro, pedindo para Deus abençoar as grávidas, os recém-nascidos, as crianças na creche, os trabalhadores, os que estão nos hospitais, os que estão desempregados, para Deus abrir a porta. Ali no grupo, Jesus é a rosa de Saron, aquele que sara, que é Jesus. É ele quem é o comandante, é ele quem dá a ordem.
E é Ele quem cura, quem liberta, não somos nós. Mas o que Ele manda nós fazer, nós temos que fazer direito. Nós temos que avisar a pessoa, ó, irmão, não adianta você fazer assim. Se você acrescentar, você vai trazer um prejuízo para você. Se você tirar, você também vai trazer prejuízo para você. Lá em Apocalipse fala para nós não tirar e nem acrescentar, irmãos. Nem acrescentar. Paulo escreve, tendo começado no Espírito, sejais agora vós aperfeiçoado na carne. Gálatas 3:3. Assim devemos concluir em relação à mensagem de 1 Reis 13. Um homem de Deus, um profeta veio com uma mensagem do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, 11. Foi uma testemunha destemida. Deus confirmou seu testemunho. Inicialmente foi obediente e não desejou bens materiais. Depois, porém, sucumbiu à tentação. Desobedeceu a ordem de Deus. Sofreu as consequências do seu pecado. Um profeta também pode tornar-se um tentador. Profeta velho levou uma mentira para o coração do profeta novo e ele caiu. Porque ele entrou no engano daquele profeta